Bom, então em relação ao ácido úrico, que era o que a gente já estava comentando, a gente falou, né, a respeito da origem dele, e no caso do exame, para o exame de sangue é recomendado um jejum de 8 horas, tá? O sangue pode ser colhido com anticoagulante, nesse caso o EDTA ou heparina, tá? Ou pode-se utilizar amostra de soro também. E a amostra pode ser a urina, se for o caso de uma avaliação urinária da concentração de ácido úrico. Para uma análise de quantificação, né, numa análise quantitativa, a urina é a urina de 24 horas, ok? Então, todas as análises que envolvem quantidade de qualquer substância presente na urina, em relação à dosagem, né, a gente usa a urina de 24 horas. O método mais usado é o colorimétrico, né? O colorimétrico é aquele que a gente já vem comentando, né, desde a aula inicial dessa matéria. É onde a gente separa um tubo chamado branco, o tubo de padrão e o tubo amostra ou teste, tá? No branco a gente vai usar apenas o reagente, tá? No padrão a gente vai usar o reagente do kit mais a solução padrão, que já vem no kit também. E no tubo teste, né, ou no tubo de amostra, a gente vai usar o reagente mais a amostra do paciente. Aí, urina, soro, plasma, enfim, qualquer amostra que esteja sendo utilizada. Tá? Aqui é o que vem descrito na bula, né? Então, a bula desse exame especificamente, dessa marca, tá? Segue esse padrão aqui. Os valores de referência, ó, adulto do sexo masculino, 2,5 a 7, adulto do sexo feminino, de 1,5 a 6 miligramas por decilitro, criança, né, meninos, 1,5 a 6, meninas, 0,5 a 5. Então, existe uma variação, ainda que pequena, mas existe, né, entre meninos e meninas e entre adultos, homens e mulheres. E o valor do soro e do plasma, né, é bem diferente em relação à urina, que a gente já comentou agora há pouco. O valor urinário ele é bem maior quando comparado ao valor sanguíneo, justamente porque o ácido úrico é resíduo, né? Então aqui a gente tem um valor de 250 a 750 miligramas por 24 horas. E para que eu uso, na verdade, a dosagem de ácido úrico, né? Ele consegue avaliar a função renal, né? À medida que muitas vezes ele se deposita nos rins, formando cálculos, né? Então, um dos cristais que pode ser encontrado na urina e que é formador de cálculo é o cristal de ácido úrico, e vocês já comentaram a respeito em urinálise, tá? E ele pode se depositar nas articulações, formando o que a gente conhece como artrite gotosa, ou vulgarmente chamado de gota, tá? Então, basicamente, ele sai da corrente sanguínea e começa a se acumular nas articulações. É mais comum nas articulações de dedos, né, das mãos e no pé, mas não é o único local. Onde tem articulação, ele pode se acumular, tá? E ele pode ser causado ou por uma ingestão excessiva de proteínas, uma baixa produção da xantina oxidase, que é a enzima, tá, responsável por formar, pouca eliminação desse ácido úrico pela urina, tá? Então, existem alguns fatores que podem promover esse acúmulo, tá, nas articulações. Acima de 7, ele já pode ser considerado um risco para desenvolvimento de artrite gotosa, tá? E a gente pode encontrar o ácido úrico elevado também, né? Além dos casos de insuficiência renal, na insuficiência cardíaca, situações de eclâmpsia, leucemias, linfomas, né? E coisas relacionadas à obesidade, né? Triglicerídeos elevados, hipertensão e diabetes também. Aqui é só para vocês verem, ó, como é que fica o acúmulo, ó. Esse é um sinal inflamatório característico, ó, não é só nas mãos. Olha essa deformidade aqui. Olhem essas. E é um processo que gera muita dor, né?